Leviatã, o monstro marinho que ressurgirá no Apocalipse por trás das profundezas do abismo marinho, oculto dos olhos humanos desde os primórdios da criação, jaz uma entidade colossal, temida por anjos e homens, o Leviatã, descrito nas Escrituras como um monstro marinho de proporções titânicas. O Leviatã é mais do que uma criatura mítica, menos ele representa o caos primordial, o julgamento final e a retribuição divina. Segundo antigas tradições judaicas, cristãs e textos apócrifos, este ser retornará no Apocalipse não como uma simples fera, mas como o instrumento da justiça divina contra a arrogância das nações e contra os que corromperam a criação. As origens do Leviatã, o grito das águas primordiais. No princípio, antes mesmo da formação dos continentes e das estrelas, a terra era coberta por um abismo profundo chamado de Terron, o caos das águas. Foi ali que o Criador deu forma a duas criaturas grandiosas, o Behemoth, habitante da terra, e o Leviatã, senhor dos mares. O livro de Jó, capítulo 41, descreve o Leviatã como uma fera aterradora, envolta em escamas impenetráveis, cuspindo fogo e dominando os mares com fúria. Segundo o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, o Leviatã foi uma criação que deveria habitar as profundezas até o fim dos tempos. Seu tamanho excede qualquer criatura viva. Seus olhos brilham como tochas. Sua respiração incendeia a água e seu rugido pode fazer as estrelas estremecerem. Na tradição judaica, especialmente na literatura rabínica, o Leviatã foi originalmente criado como um par menos macho e fêmea. No entanto, para evitar que se multiplicassem e destruíssem o mundo com sua força, Deus matou a fêmea e preservou o macho, aprisionando-o no abismo, onde permanece em sono profundo até o dia do juízo. A prisão de Leviatã, guardado para o fim dos tempos, Deus não destruiu o Leviatã, pois seu destino está ligado ao fim da história humana. Em diversas fontes apócrifas e cabalísticas, é dito que a criatura foi selada no abismo, nas profundezas mais remotas do oceano, menos abaixo do Sheol, onde nem a luz penetra. Lá, ele é vigiado por anjos conhecidos como os Sentinelas do Abismo, cuja única missão é impedir que o monstro desperte antes da hora marcada. Os antigos hebreus acreditavam que os mares eram repletos de demônios e entidades aprisionadas, e o Leviatã era o rei. Entre eles, seu corpo gigantesco formava túneis subaquáticos entre dimensões e realidades, ligando a terra à prisão dos anjos caídos. Por isso, os que se aproximavam demais do conhecimento oculto ou das regiões abissais, como os abismos do Oceano Antártico, podiam enlouquecer, vítimas do sussurro ancestral do Leviatã. Leviatã nas Escrituras, Jó, Salmos e Isaías. As menções mais marcantes ao Leviatã estão em Jó 41, menos onde Deus desafia Jó a dominar o Leviatã, usando a criatura como símbolo da impotência humana diante do poder divino. Salmos 7, 4 e 14. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã
e o deste por comida aos habitantes do deserto. Isaías 27. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada, dura grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o matará. Neste último, Isaías faz alusão ao fim dos tempos, onde Deus travará a batalha final contra as forças do caos. O Leviatã aqui aparece como a encarnação do mal oculto, uma serpente cósmica que será destruída para restaurar a ordem perfeita da criação. Mas há algo mais. Muitos rabinos afirmam que o esmagamento do Leviatã em Isaías não é apenas literal, mas também ritualístico. A carne da criatura será servida em um banquete celestial para os justos que sobreviverem ao Apocalipse. Esta cerimônia é chamada de Seudat Leviatã, menos a ceia do Leviatã. O Leviatã e a besta do mar, em Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 13, descreve uma besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres, a qual é adorada pelos reis da terra, embora o texto não diga diretamente que essa criatura é o Leviatã. Muitos estudiosos e intérpretes ocultistas veem nela uma reencarnação simbólica do monstro ancestral. Essa besta do mar representa o poder político e espiritual de um sistema global corrompido que se opõe ao Cordeiro. Ele romperá as cadeias do abismo, emergindo em forma colossal diante da humanidade. Seu surgimento trará maremotos, tsunamis globais e a queda de cidades costeiras. Será o retorno do caos à terra. Leviatã na Cabala e nos mistérios ocultos a tradição mística judaica. Especialmente a Cabala vê o Leviatã como uma força espiritual que representa o Tanini, os grandes monstros do caos. Ele é associado ao Sitra Ashra, o lado escuro da árvore da vida. Segundo o Zohar, o Leviatã não é apenas físico, mas também um ser multidimensional que atua nos planos superiores da criação. Na filosofia cabalística, o Leviatã tem ligação com a serpente que circunda o mundo, o Ouroboro, e é comparado ao próprio Satanás em forma aquática. Alguns textos sugerem que ele foi criado para guardar os segredos ocultos do firmamento e que apenas o Messias terá o poder para enfrentá-lo. No ocultismo moderno, o Leviatã é uma das 4 coroas infernais da tradição luciferiana, ao lado de Lúcifer, Belial e Sat. Nessa visão, ele representa o elemento água e o poder das emoções caóticas, da loucura coletiva, do desespero e da corrupção moral. O ressurgimento apocalíptico, quando o Leviatã despertar. A tradição esotérica prevê que o Leviatã despertará no clímax do Apocalipse, quando os selos forem rompidos e as trombetas soarem. Segundo o livro de Baruque, a besta surgirá do mar acompanhada de fumaça negra, relâmpagos e gritos de almas perdidas. Seu corpo enroscará montanhas e seus olhos verão os segredos mais antigos da terra. Seus rugidos destruirão torres e suas escamas refletirão o julgamento dos céus. Cada passo sobre os oceanos causará terremotos submarinos e ilhas inteiras desaparecerão. Sua missão: devorar os ímpios, abalar as fundações do mundo e trazer o medo,
aos corações endurecidos. Muitos acreditam que o Leviatã surgirá em uma região hoje isolada, às profundezas do Oceano Antártico, onde há formações geológicas estranhas e sinais magnéticos anômalos. Outros dizem que ele está adormecido abaixo da Fossa das Marianas e que já houve sinais de sua movimentação. O confronto final, o Messias contra o Leviatã. Mas nem tudo será destruição. Conforme ensinado nas tradições messiânicas, o Messias lutará contra o Leviatã em uma batalha cósmica sem precedentes. O combate entre o bem e o mal se manifestará no mundo físico e espiritual. Com sua espada flamejante, o Messias cortará as escamas da criatura, rasgando o firmamento do mar e abrindo passagem para a nova criação. Esta batalha será a última purificação dos elementos e sua vitória marcará o fim da era de trevas. Após sua morte, o corpo do Leviatã será dividido entre os anjos, os justos e os profetas. Sua carne será servida no banquete eterno e sua pele usada para cobrir a nova Jerusalém, relucente como cristal protegida da corrupção para sempre. Leviatã. E os sinais atuais, muitos estudiosos contemporâneos apontam que os sinais do retorno do Leviatã já começaram. Tsunamis inexplicáveis, sons misteriosos vindos das profundezas, criaturas abissais aparecendo mortas em praias. Seriam esses os suspiros do monstro. Algumas teorias conspiratórias afirmam que as elites já sabem da aproximação do Leviatã e por isso constroem cidades subterrâneas, longe do mar. Documentos secretos supostamente vazados por cientistas de bases navais relatam que sonar avançado detectou uma forma colossal em movimento sob o Pacífico. O Leviatã, adormecido por eras, estaria despertando com o desequilíbrio moral e espiritual da humanidade. Ele é um símbolo do caos divino aprisionado, uma criatura que carrega o julgamento dos céus e a lembrança do que a humanidade foi e do que pode se tornar se não houver arrependimento. Seu retorno marcará o fim de uma era e o início de outra. E no Apocalipse, quando as águas se abrirem e o céu for sacudido, a humanidade lembrará que há coisas escondidas nas profundezas que jamais deveriam ser despertadas. Pois o Leviatã não é apenas uma fera, ele é o último arauto do fim, o mensageiro das águas eternas. E quando ele rugir, será tarde demais para fugir.